Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, eu estava recordando um pouco de Robocop, especialmente do Robocop 2. Muita gente não gosta do Robocop 2. Eu gosto bastante. Obviamente não chega aos pés do que foi o primeiro. O primeiro, como eu gosto sempre de dizer, é uma obra-prima da ficção científica. Mas o 2 eu acho bem bacana. Tenho um carinho o Robocop 2 até por tê-lo visto em sua estreia no cinema. E é bem interessante, cara, Robocop 2, porque há uma cena, um momento ali que é bastante emblemática para o que vem ocorrendo no cenário da produção cultural em termos de cultura pop. Ou seja, lá no começo da década de 90 já se mostrava o que se tornaria, de certa forma, o cenário da cultura pop. Quadrinhos, cinema, TV, essa coisa toda, esse arcabouço cultural específico. E do que se trata a cena? Em Robocop 2, nós temos uma psiquiatra dentro da OCP que começa a trabalhar no projeto Robocop 2, um novo conceito para o Robocop, que no final acabará despontando como aquela máquina viciada em droga com o cérebro do Ken, um líder de uma organização criminosa, um narcotraficante e chefe líder de um culto também, porque o Nukem, em Robocop 2, essa droga acaba criando um culto em torno de si. E o Ken se vê realmente como profeta. E ali perto da metade do filme, o Ken, ele ainda não foi transformado em máquina, ele consegue capturar o Robocop e eles esquartejam o Robocop, eles destroem o Robocop, jogam os pedaços em frente da OCP, não em frente da OCP, em frente da delegacia de polícia onde o Robocop trabalha. Está havendo até uma greve ali de policiais contra a OCP, que é dona da polícia, né? Ela realmente, a polícia foi terceirizada naquele possível mundo, realidade alternativa, e essa psiquiatra tem a possibilidade de mexer nos comandos do Robocop. Então ela senta em uma mesa com executivos da OCP e eles começam a dar sugestões sobre como poderia ser o Robocop. Ela tem a possibilidade de dar um reboot nas diretrizes do Robocop, em sua programação. E ela começa a pede sugestões a algumas pessoas que estão ali, executivos alienados, que vivem em torres de marfim, distantes da realidade social. E eles começam a dizer, olha, eu tenho uma sugestão de que ele não deveria atirar tanto, é muito feio essa coisa dele pegar esse trabuco, esse canhão de mão e sair dando tiro em todo mundo, isso é muito errado, ele deveria conversar mais, dialogar mais com os bandidos. Outro diz, ele deveria falar mais sobre o meio ambiente, porque estamos destruindo o meio ambiente. Seria interessante o Robocop se preocupar com questões ambientais. Outro fala, ele deveria, junto às crianças, falar sobre nutrição. Ele não está abordando a nutrição e precisamos falar sobre isso. Começaram a encher o Robocop de questões sociais, de uma agenda social, quando o objetivo do Robocop é combater o crime. Ele está ali para combater o crime. Então entope o Robocop com isso, ele vira um bobalhão. Ele se torna inútil ao que ele se destina, que é combater o crime. Ele se torna inútil também em preservação de meio ambiente, em nutrição e em diálogo com criminosos. Ou seja, ele se tornou imprestável. É quando ele vai lá em um ambiente eletrificado e quase se mata para poder dar um novo reboot em seus comandos e se livrar dessa programação obsoleta, ridícula, inútil. He's dead, Murphy. You have the right to an attorney. You're reading Miranda to a corpse. I'm having trouble. O que é que isso mostra sobre o Robocop? Mostra o que aconteceu no cenário da cultura pop. O objetivo de uma produção cultural, como o Robocop, é nos entreter com inteligência. Não é abordar mil e um gêneros em uma possível busca ou diálogo por inclusão de diversidade sexual. Não é falar de meio ambiente, não é falar sobre diálogo com bandido. Não, é nos dar uma obra de ficção científica com uma certa inteligência e, sobretudo, com bastante entretenimento. É uma obra para nos divertir com inteligência, que é o que não encontramos mais em muitas realizações, em muitas obras culturais. O objetivo agora é meramente lacrar, inserir em produções uma agenda, a fórceps, que muitas vezes não tem nada a ver com a trama em si, com a narrativa, mas tem que ser aquilo forçado para poder cumprir esses ditames de agenda global, e acaba aquela obra nem conseguindo atingir ao público para os fins principais de entretenimento e nem conseguindo esse objetivo buscado
por essas pessoas, por essa turma, de promover uma determinada pauta, porque isso cansa tanto, nos irrita tanto que a gente acaba evitando esse tipo de produção. Então, no final das contas, nós conseguimos o que se conseguiu com Robocop ali naquele filme, algo inútil, algo totalmente assim inapto para o que ele se destinava, algo totalmente sem propósito, como o Robocop ali que se tornou apenas um peso de papel. Em resumo, andei pensando um pouco sobre aquela cena do Robocop que é muito bacana, que ainda nunca assistiu o Robocop 2, assista, é um filme divertido, é interessante. Realmente não chega aos pés do primeiro, mas é interessante. Tem a participação do Frank Miller, que trabalhou bastante no roteiro. É bem legal ver a participação do Frank Miller ali. Frank Miller sempre teve esse carinho por Robocop, escreveu histórias em quadrinhos com Robocop, algumas boas, a maioria muito ruim. Frank, the Blue Velvet. I think it's ready, sir. Frank. Você vai se divertir bastante vendo aquele filme, além de que serve aquele momento como uma crítica bem antecipada ao que estamos vendo hoje, massivamente, na cultura pop, principalmente em produções DC e Marvel. Eu passo bem longe dessas produções DC e Marvel, porque realmente, cara, são produções intoxicadas, são produções apodrecidas para nós que verdadeiramente gostamos desses personagens e dessas criações que estão aí há tantas décadas, que fizeram parte de nossa infância e que hoje não passam de instrumentos para a promoção de uma agenda imposta por grandes corporações globalistas. Enfim, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.